Efeito Somoge. Ele consiste em uma glicemia de rebote decorrente de uma superdosagem. Este efeito ele resulta numa resposta fisiológica normal em excesso, devido à estimulação direta da glicogenólise hepática, induzida pela hipoglicemia e a secreção dos hormônios diabetogênicos, adrenalina e glucagon, fazendo o aumento da concentração plasmática de glicose, podendo causar sinais de hiperglicemia nos mecanismos de concentração da regulação da glicose. Aí, nesse gráfico, a gente pode notar esse efeito, né? Ele tem a consequência de uma elevada dose de insulina, estimulando a secreção do cortisol, glucagon, epinefrina, que são causadoras do rebote hiperglicêmico. Fatores que podemos suspeitar que o animal apresenta o efeito Somoge: controle glicêmico deficiente, elevadas concentrações séricas de frutosemina, paciente que apresenta curva glicêmica que começa com valores elevados e que após 2 a 3 horas da aplicação da insulina reduz drasticamente, paciente que apresenta histórico na alteração da glicemia menor que 80 mg por decilitro, com glicemia maior que 300 mg por decilitro. Nos pacientes que apresentam efeito Somoge, o problema frequente é um efeito de retardo da insulina, fazendo com que após a aplicação da insulina à noite, ocorra hipoglicemia seguida de Somoge, provocando hiperglicemia pela manhã. O efeito Somoge é difícil de ser demonstrado por meio da curva glicêmica seriadas, apesar de esse ser o melhor método para identificá-lo. A curva tem que ser realizada no dia que aconteceu o efeito Somoge, para que fique claro a hipoglicemia seguida de hiperglicemia, ou a queda brusca na concentração de glicose provocada por hiperglicemia em seguida. Contudo, como esse efeito hiperglicemiante, associado à secreção do hormônio antagônico à insulina, pode durar por dias, nos dias seguintes, a ocorrência do fenômeno das curvas glicemiantes seriadas podem somente mostrar a existência de um quadro de resistência, que vai ser levemente diminuída até ocorrer novamente uma hipoglicemia. Na imagem que a gente vê aí no slide, a única curva que a gente pode levar em consideração é a curva azulzinha, que vai mostrar um efeito Somoge. Como a gente pode ver, acontece uma hipoglicemia durante a noite e uma hiperglicemia pela manhã. Contrarregulação do efeito Somoge é uma resposta do organismo para impedir a hipoglicemia noturna, induzida pelo excesso de insulina, geralmente aplicada pelo tutor ao paciente na casa. Quando ocorre uma queda muito aguda da glicemia, ocorrem alguns estímulos, né, para combater, né, essa queda muito aguda, que é o estímulo na glicogenólise hepática e algumas secreções de hormônios contra-reguladores, como o glucagon, que atua na regulação da hipoglicemia, causando aquela hiperglicemia rebote pela manhã. Então, assim, o paciente durante a madrugada vai diminuir muito a glicemia, vai cair mais ou menos uns 65, e daí, como tem esse efeito rebote, para regularizar a hipoglicemia, o organismo, né, ele faz, então daí aumenta a glicemia e ele entra em hiperglicemia durante a manhã. Por isso que geralmente é indicado a medir a glicemia durante a madrugada, mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. É muito difícil fazer, né, acordar para medir a glicemia do paciente durante a madrugada, mas isso é indicado também para uns tratamentos, para ver realmente como que está a glicemia dele durante a manhã e para saber também se não vai acontecer esse efeito Somoge. Algumas curiosidades. O efeito Somoge foi descoberto na década de 1930 pelo doutor pesquisador húngaro de mesmo nome, quando ele era professor de bioquímica na Universidade de Washington. É mais comum em cães insulino-dependentes,
pelo motivo de ser necessário a aplicação de insulina. O início do efeito é muito individual, variando de animal para animal. É uma resposta que salva vidas, pois evita que a glicemia caia em um nível muito crítico, que pode levar ao coma e até mesmo à morte. Geralmente, a hiperglicemia é exagerada, podendo chegar a 800 mg por decilitro, porque devido aos cães serem diabéticos, eles não conseguem abrandar esse fenômeno, ocasionando em glicosúria, que é a excreção da glicose na urina. Esse efeito pode gerar a resistência à insulina por um período de 24 a 72 horas e pode deixar o animal faminto e inquieto ou letárgico. A primeira coisa a se fazer quando a suspeita for de efeito Somogy é falar com um médico veterinário, de preferência o médico veterinário que já acompanha seu animal. Diga a ele as medições realizadas durante a madrugada e pela manhã. A princípio, basta evitar as crises de hipoglicemia noturnas. O tratamento consiste em reduzir ou postergar a dose de insulina noturna. Ou o simples fato de dar ao animal um lanchinho antes de dormir já é suficiente para melhorar esse problema de rebote glicêmico. Embora a existência desse fenômeno ainda seja muito controversa, nas últimas décadas prevaleceu o conceito de que a liberação de hormônios contrarreguladores após hipoglicemia na madrugada provoca hiperglicemia de rebote pela manhã. Apesar do aumento da glicemia pela manhã ser real, aparentemente não há evidência científica de que essa teoria do efeito Somogy realmente seja a explicação. Essa teoria, inclusive, pode ser negada em algum momento. Talvez o problema seja simplesmente que a insulina é totalmente utilizada pelo corpo durante a noite, deixando assim de agir em algum momento durante a madrugada. Alguns estudos clínicos, inclusive, apoiam essa teoria. Trouxemos para vocês o caso clínico de um possível efeito Somogy. Foi atendido no hospital veterinário um cão da raça labrador, macho, com 9 anos de idade, pesando 33 quilos. Apresentava fraqueza durante exercício, perda de peso, poliúria, polidipsia, letargia e opacidade do cristalino bilateral. Já era de conhecimento do veterinário que o cão já fora sido diagnosticado com diabetes mellitus há 2 anos e fazia uso de insulina NPH diariamente. Após a realização do exame de curva glicêmica, o animal apresentava o seguinte resultado. Levando em consideração o resultado da curva glicêmica, a suspeita é de efeito Somogy. Por quê? E qual seria a melhor conduta para reverter esse efeito? Letra A, letra B ou letra C? Então vamos lá, a resposta correta. Levando em consideração os resultados da curva glicêmica, a suspeita é de efeito Somogy. Por quê? Qual seria a melhor conduta para reverter este efeito? A resposta correta é a letra A, porque o gráfico apresenta uma redução rápida na glicemia com um nadir adequado, seguido por hiperglicemia de rebote, e a melhor conduta seria reduzir ou postergar a dose de insulina NPH noturna e fornecer mais alimentos na última refeição do dia, para assim não causar hipoglicemia noturna e nem hiperglicemia matinal.